Filipe Luís faz mudanças ousadas para a principal partida da temporada. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. Com Saúl e Plata, Mengão está escalado para o jogo de volta na Libertadores. Visando se defender e aproveitar os espaços, Filipe Luís deve promover uma estratégia diferente do que foi exposto até aqui. Jogando pelo empate, teoricamente não há necessidade de ir para cima da equipe argentina. Será que vai dar certo? Participa do nosso vídeo e deixa sua opinião nos comentários. Tudo sobre o Flamengo agora. Vamos botar aqui na tela a provável escalação do Flamengo para hoje e a gente ponto a ponto vai comentar, tá? Lembrando que isso aqui é o quê? É a fonte Águas de Lindóia, né? Fonte nossa cabeça, nossa ilusão. Porque não é uma coisa que essa é a escalação, tá? Rossi no gol, Varela pelo lado direito. Olha aí o Léo Ortiz e o Léo Pereira. O Léo Ortiz que teve toda uma preparação aí para esse jogo. Alexandro pelo lado esquerdo. Sobe um pouquinho o campinho. Agora vem. Gente, será que vem assim? Pulgar. Vai jogar com 12? Jorginho. Saúl. Se bobear, deixam, hein? Vai jogar com 12? Arrascaeta, Carrascal e aí o Plata ou o Luiz Araújo. Vene Casagrande. É por aí que você acha que vem? É por aí que você iria? Depois eu quero saber se o Pedrosa iria, né, com essa escalação também. Ele já fez uma cara de que não. Fernandinha, quem assistiu ao nosso programa ontem sabe que eu montaria o time desse jeito. Sim, você falou. E no ataque existe a dúvida aí do Luiz Araújo e Gonzalo Plata, eu começaria com o Luiz Araújo. E por que eu começaria... Sem ser o Plata. Sem ser o Plata. E com eles três. Deixaria, Saúl, exatamente. O Pulgar e o Jorginho. Exatamente. Na verdade, quando a gente olha assim, parece que são 3 volantes. Mas, teoricamente, com essa escalação, o Saúl iria fazer aquilo, por exemplo, que o Gerson fazia. E, inicialmente, o Saúl ele foi contratado pela diretoria do Flamengo para fazer a função do Gerson. O próprio Filipe Luís mencionou isso. Então, essa escalação é basicamente a escalação que o Flamengo enfrentou o Chelsea, por exemplo. Só que você tira o Saúl e bota o Gerson. Ah, beleza, o Saúl não é como o Gerson. Não joga igual ao Gerson. Ok, mas ele foi contratado para fazer a função do Gerson, na ausência do Gerson, na saída do Gerson, que agora está no Zenit. Acabou que na ausência do Pulgar ele se encaixou ali na dupla com o Jorginho. Eu não acho nenhum absurdo ele começar assim, eu começaria assim, porque o Flamengo está vencendo por 1-0. E a gente sabe que no começo do jogo o Racing vai partir para cima. Qual é a melhor maneira de você se defender contra essa equipe? É você reter a bola. E como é que você vai reter a bola? Preenchendo o meio de campo, na minha concepção. Ele fazendo isso, a estratégia dele vai ser essa. Agora, ele pode ter uma estratégia diferente. Ele pode botar 3 atacantes, botar, por exemplo, Samuel Lino, Gonzalo Plata ou até mesmo Luiz Araújo e aumentar ali o poder de marcação, a saída de bola, para tentar neutralizar a saída de bola do Racing. Tudo vai depender da estratégia do Filipe Luís. E quando a gente bota essa escalação, porque de fato ontem ele ensaiou isso. Agora, quer dizer que ele vai começar assim? Não, eu não tenho essa informação. Acredito que ninguém tem e nem os jogadores. Tudo vai depender do que o Filipe Luís vai planejar para o começo do jogo. Que ele... Não, não é no almoço não. Ele faz a preleção antes de sair para o estádio. Por exemplo, a previsão para sair para o estádio é 6h45. Então arrisco a dizer que a preleção vai ser umas 6h30 da noite, horário aqui de Brasília. E aí os jogadores vão saber. Agora, a gente saber antes, acredito que nem o Filipe Luís sabe, mas o que a gente tem de informação ele deve ele saber, treinou. né? Ele deve conversar sim. com os auxiliares, já Só deve ter ele, um pouquinho nem de o pai noção. dele, né? Que ele falou que nem o pai Nem dele o pai dele assiste ao treino. Agora, o que tem de informação é, ele ensaiou essa escalação. Agora, dizer que ele vai começar assim, eu não tenho essa informação. Pode ser que ele esteja pensando no segundo tempo. A gente não sabe o que passa na cabeça do Filipe Luís. Mas eu começaria desse jeito, já expliquei por quê, para preencher o meio de campo. E no ataque, por que eu iniciaria com o Luiz Araújo? Porque para mim é o jogador que melhor finaliza na ausência do Pedro. E eu sei que no segundo tempo, os jogadores do Flamengo vão precisar muito de vigor físico. E aí você teria o Gonzalo Plata, até mesmo o Bruno Henrique e o Samuel Lino. Porque os jogadores do Racing, teoricamente, fisicamente falando, eles vão estar melhores. Porque no final de semana eles não jogaram. Eles estiveram 100% focados nessa competição e nesse jogo diante do Flamengo. Então, a minha estratégia seria essa. Pedrosa, a sua estratégia seria essa, sim ou não? Não. Não.
Então, qual seria Não que a gente tenha alguma coisa a ver com isso. Isso é sempre bom dizer aqui. Mas a gente é imparcial, né, amigo? Perfeito. A gente tem a hora pra ser clubista. Claro. E aí você agora, como um bom comentarista que você é, você Agora vai é o dizer. CNPJ, tá? É o Lucas Só Pedrosa agora. S.A. 9h30. É outra parada. Vou estar em casa, entendeu? Justo. Tranquilão. Se bobear, até abrir um vinho. É bom. Argentino. Vai, Pedrosa, qual Falando é o... sério agora. Como que você faria? Eu acho que não tem certo ou errado. Sim, Vai eu muito do também plano acho. de jogo que o Felipe Luiz vai encarar essa partida. Se você olhar o Racing é uma equipe que ela marcou alta no Maracanã, mas ao mesmo tempo eu acho que tem algumas lições que eles podem ter aprendido justamente por conta do segundo tempo, que é quando o Racing cansou de tanta marcação alta, de tanta intensidade que eles tentaram jogar no Maracanã, e jogaram bem, tanto é que tiveram oportunidades, o Rossi fez uma defesaça inclusive. Eu acho que o Racing vai talvez tentar se dosar um pouquinho, não porque não vai encarar o jogo com uma seriedade nem nada, mas para tentar ter intensidade durante os 90 minutos. Então, olhando isso em relação ao Flamengo, eu acho que ter um Saúl no banco de reservas é interessante para você colocar esse cara no segundo tempo na hora que tiver que controlar o jogo. Porque se o Flamengo for pro cilindro só para se defender, com esse 1-0, cara, o Flamengo vai sofrer. E outra coisa também que eu encarei no jogo do Fortaleza, que é essa bola em profundidade. O Flamengo não pode achar que vai jogar contra o Racing e que não vai ser punido da forma como o Fortaleza conseguiu fazer. O Flamengo ele joga em bloco médio e bloco alto quando ele tá com a bola. Ou seja, os zagueiros bem lá na frente, e o Fortaleza armou um time com o Palermo que colocava os jogadores em velocidade para atacar essa profundidade. E a transição defensiva do Flamengo foi muito ruim nessa partida contra o Fortaleza. No jogo de hoje, eu acho que o Luiz Araújo e o Gonzalo Plata seriam jogadores extremamente interessantes para eles poderem segurar justamente... Os dois juntos? Os dois juntos. Como que eu escalaria o Flamengo? Você tiraria aqui o Saúl e colocaria Isso. o Plata. E aí, taticamente, como ficaria? Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Gonzalo Plata e Luiz Araújo. O Luiz Araújo ali mais enfiado na grande área? Eu não sei se mais enfiado, mas eu colocaria eles dois aqui, até um Arrascaeta um pouco mais aqui no centro, porque o Arrascaeta hoje, gente, nem de meia mais ele joga. Ele joga como um segundo atacante, eu já falei isso aqui diversas vezes. Ele como uma referência aqui, e o Plata e o Luiz Araújo podendo formar essa linha para descer. E eu deixaria o Carrascal e o Arrascaeta marcando nessa primeira linha, Perfeito. e o Plata e o Luiz Araújo aqui nas pontas para poder fazer essa segunda linha de 4 com o Jorginho, com o Pulgar. Então eu acho que para essa partida, pela entrega tática que esses jogadores têm, o Luiz Araújo talvez seja um dos melhores pontas nesse sentido do futebol brasileiro, eu colocaria esses jogadores e no segundo tempo eu utilizaria o Bruno Henrique, utilizaria até o Alacian, como eu falei ontem aqui, E o próprio Saúl, né? o Samuel Lino, por que não? Porque a gente não pode tratar ele como se fosse um jogador qualquer, não é um jogador qualquer, para que o Flamengo tenha intensidade. E outra coisa que tem que tomar muita atenção, muito cuidado, é a bola aérea. A bola aérea do Racing vai ser utilizada o tempo inteiro. Essa bola longa, principalmente nas costas do lateral, que é uma coisa que o Flamengo sofreu bastante contra o Estudiantes. Principalmente naquela referência do Carrillo, que era o centroavante, e a defesa do Flamengo não estava ganhando praticamente nenhuma bola nessa bola aérea, principalmente na casquinha. O Maravilha Martínez, que é o atacante do Racing, ele não é esse cara tão forte na bola aérea, mas ele é um cara muito melhor do que o Carrillo. Ele é um cara que tem um toque final muito parecido com o que a gente Mas fala do essa Cano. foi a tônica do primeiro jogo. É isso que eu tô Mas falando. aí o Léo Pereira ganhou todas as bolas. Esse que é o ponto. O Léo Pereira Sim. foi muito Esse bem que é o nessa. ponto. Eu acho que assim, tem que tomar muito cuidado com essa bola nas costas, essa bola virada lá da direita para a esquerda nas costas do lateral, e aí vem sempre alguém para escorar para dar pro Maravilha Martínez. É uma das coisas que eu acho que o Flamengo tem que ter muito cuidado com o Racing, por isso que eu escalaria uma formação também para jogar. Tem que jogar. Se for para lá para não jogar, para não ficar com a bola, para ter condição de ter válvula de escape e ferir o Racing, vai sofrer, cara. Vai sofrer muito. E sofreu contra os Estudiantes, né? Isso pode ser um parâmetro. E talvez até os personagens envolvidos. A gente citou aqui ontem o Saúl, que fez uma boa partida, né, contra os Estudiantes, e sai falando, eu vim para desfrutar. Eu fiquei encantado com isso aqui. Quer dizer, não sentiu a pressão da torcida, né? Ele não sentiu a pressão. O Vene Casagrande, o Pedrosa traz um ponto que é importante. Não tem certo ou errado, gente. Não tem. E a verdade é que depois que vem um resultado, aí todo mundo quer falar. É, isso que é isso. Ah, viu? Não, porque na hora do jogo, não é só as características do outro time, mas também o enredo que ele é escrito no momento. O jogo de futebol, ele tem elementos, às vezes um cartão vermelho, gente, um monte de coisa que faz aquilo ir acontecendo e às vezes não do jeito que a gente planejou. Mas aí provavelmente tá isso aí, ô Venê, indo nesse caminho que o Pedrosa falou,
seria uma opção também ali, tirar o Saul e botar o Luiz Araújo e o Plata como dupla, né? Sim, exatamente. Vocês estão sem opção boa, né? Mas é isso, esse é o ponto. Por isso que eu elogio o elenco do Flamengo, porque o elenco do Flamengo ele tem vários bons jogadores com várias características diferentes que dá a possibilidade de Felipe Luiz armar o time na melhor posição, na melhor estratégia que ele entende quando ele estuda o adversário. Eu dificilmente vou criticar uma escalação do Felipe Luiz. Eu posso criticar ele insistir no erro, como aconteceu contra o Fortaleza, por exemplo, que ele viu que deu errado no primeiro tempo, ele teve um intervalo, ele não mudou a equipe, aí passou 8 minutos no segundo tempo, ele resolveu mudar. Por que ele não mudou antes? O problema é quando você insiste no erro. Ele tem um plano de jogo. O plano de jogo dele vai sempre dar certo? Obviamente não. Só que ele é um baita treinador e já mostrou isso, que ele pode, e ele tem condições de fazer alterações durante o jogo e aí melhorar a equipe dele. Nessa escalação, por exemplo, a gente bota o Arrascaeta no meio, mas foi o que o Pedroso falou. O Arrascaeta, na prática, ele acaba sendo o atacante. E aí o Carrascal vinha fazer muito meio. Então, assim, é exatamente isso que o Pedroso falou. Não tem certo e errado. Depende muito da estratégia que o Felipe Luiz vai adotar para o começo de jogo. Agora, o Saul, por exemplo, é um jogador que pós-data FIFA, ele caiu um pouco de produção, justamente pelo problema que ele teve no tornozelo. Isso pode ser levado em consideração também. Mas, enfim, eu acho que todo grande jogador quer entrar em campo num jogo como esse. Gente, é uma semifinal de Libertadores. Sim. Eu não tenho dúvidas que esses caras estão vibrados, ligadões, e para poder fazer o melhor resultado. Só que lá a história vai ser diferente. E eu acho que o jogo vai ser decidido aqui, ó, na parte mental, no nível de concentração. E quando eu falo isso, qualquer erro pode pôr tudo a perder. Por isso que eu acho que o Saul é um jogador importante. É um cara nível europeu. Exatamente, ele gosta desse estilo de jogo, está acostumado. Até pelo comportamento Perfeito. O jogo com Estudiantes foi num grau menor do que o que vai ser hoje. Perfeito, é exatamente. Dificuldade, de elementos de arquibancada, de pressão da torcida. Se o torcedor acha que contra o Estudiantes já foi complicado, já foi difícil, hoje contra o Racing vai ser muito pior. Muito pior. Inclusive, o clima que foi criado pelo Racing, o Racing é um time que gosta desse tipo de clima, né? Gosta do caos, é um time talhado pro mata-mata. Né? É argentino mesmo, na essência. Então, assim, o jogador do Flamengo ele tem que estar muito preparado pelo que vem pela frente. Porque, repito, um erro pode ser fatal contra o Racing. Um ponto que você falou, que para mim é crucial, Vene, é o senso de urgência na leitura de jogo. É isso. Porque se o jogo te desenhar que o teu plano deu errado, se você insistir naquilo ali, o Racing vai te engolir. Então, o Felipe Luiz, ele costuma dizer, né? Eu coloco em campo o que eu acredito. Só que ele vai ter que ter a leitura exatamente do que está acontecendo para que ele não perca uma semifinal e uma final de Libertadores. Então, assim, esse senso de urgência que muitas vezes você só acarreta com o tempo quando você é treinador, vai ser muito importante para o Felipe Luiz hoje. Não tem como ter vaidade. Sim. Entrou com o time, não deu certo, amigo? Muda. Troca. E troca rápido, porque não tem tempo para perder. A gente viu essa força dele em atropelar tudo isso e fazer retoque na Copa do Brasil. Sim, e a gente até botou aqui a questão do Flamengo perder um jogador e a forma com que ele foi muito ágil nas trocas, entendendo, o campo falando com ele, né? A gente sempre fala isso aqui, ainda mais nesse tipo hoje de jogo de prancheta, nesse futebol moderno, que a prancheta às vezes ganha um jogo mais do que um fora de série, fazendo uma graça com a bola. Você tem que saber ler o campo. E nem todo mundo sabe. Parece meio louco, mas nem todo mundo sabe. Sim. Ou demora, ou precisa ficar tomando para entender. Então, assim, a Copa do Brasil vai muito na conta da leitura rápida que ele fez. E aí ele já tem um retrospecto positivo. Mas também tem outros jogos que a gente entende que ele é um pouquinho mais lento. É porque a gente não pode confundir, por exemplo, convicção com falta de repertório. Sim. Eu acho que o Felipe Luiz ele tem a convicção dele do que ele entende o que é melhor para ele. Ele já mostrou isso, que é um time extremamente ofensivo. Só que, repito, tem que ter repertório também, não é apenas a convicção. Eu acho que o Felipe Luiz ele já mostrou que ele tem repertório. É um treinador que sabe, um camaleão, digamos assim. Ele sabe se adaptar ao que o jogo está pedindo. E eu acho que contra o Racing ele vai ter que ser um camaleão mesmo. Porque vai ser um jogo muito difícil, talvez seja o jogo mais difícil da carreira do Felipe Luiz como treinador. Eu acho que é. Eu acho que é o jogo mais difícil da carreira dele. Em todos os sentidos, todo cenário. Porque ele já viveu uma final de Copa do Brasil, mas, gente, a Libertadores não há nada igual. E eram 2 jogos, né? É verdade. É verdade. Era ida e volta. Esse aí também é ida e volta. Só que, assim, o cenário é muito pior. Porque, além do Racing ter todas as características de time argentino, de jogar fora de casa, time copeiro, vai fazer o inferno, tudo mais, o time é bom.
O time do Racing não é ruim, o time do Racing não tá aí por acaso. O time do Racing é uma equipe que foi campeã da Copa Sul-Americana, campeã da Recopa, eliminou vários brasileiros, chegou onde chegou, eliminando também o argentino, eliminou o Peñarol nas oitavas, eliminou o Vélez, que é um argentino, nas quartas, e tá chegando no momento que tem muita confiança envolvida. Então acho que o Felipe Luiz tem o maior desafio da carreira dele. Quanto tempo o Pedro volta? 4 semanas? 4 semanas, foi uma informação que eu tive aí antes do programa começar. Em torno de 4 semanas ele retorna, o Flamengo vai continuar fazendo exames. Por que essa informação é importante? Porque se de fato o Flamengo conseguir chegar à final da Libertadores, ele terá tempo hábil para poder ficar pronto e disputar a decisão, que é exatamente daqui a um mês, dia 29 de novembro. Ou seja, daria o tempo suficiente para o Pedro se recuperar. E ele não tá treinando, né? Porque como ele tá imobilizado no braço, Fernanda, pô, mas dá pra correr. Tá imobilizado no braço. Não, porque a gente, quando vai correr, a gente faz movimentos, mesmo que a gente não perceba, e tem que ficar bem paradinho pro osso voltar, né? Se reconstruir, né? Porque ele teve uma fratura mesmo na una. É isso. Então, acho que tinha 5 dias só de diferença entre a cirurgia, de abreviar, né? Entre a cirurgia e uma cirurgia, bota pino, bota coisa. É melhor fazer o reparo conservador. Agora, sem o Pedro, então, não tá e nem nos próximos 4 jogos. Mas para esse jogo aí, quem foi? Acho que foi você que levantou essa polêmica aí no nosso off, aí o pau começou a cantar. Quem que perde mais? O Pedro, o Flamengo sem o Pedro ou o Racing sem o Sousa? Que foi aquele jogador que tomou aquela pancada no rosto e fez uma cirurgia na face. Começa você, Vini Casagrande. Vamos lá. Tecnicamente falando, o Flamengo perde mais porque o Pedro, na minha concepção, é o melhor centroavante do futebol sul-americano. Mas pro contexto do jogo, o Racing vai perder mais, porque o Sousa, ele é basicamente um torcedor dentro de campo. O próprio treinador do Racing já disse isso, que o Sousa o representa dentro de campo. E é um jogador importante também para o estilo de jogo do Racing. É um cara que faz muito bem a posição de volante, joga também de zagueiro, ou seja, uma espécie de líbero. E a gente sabe que ele ali iria dar a vida como ele deu a vida no primeiro jogo. Eu até poderia... Deu a face, né? Deu a face, literalmente. Eu até poderia votar no Sousa como o melhor em campo se o Carrascal não tivesse feito o gol da vitória do Flamengo. Então, eu acho que para esse jogo, para o contexto da partida, semifinal de Libertadores, eu acho que o Racing perde mais do que o Flamengo. Você, Pedrosa? Eu tô nessa linha também, porque, como a gente falou, se você for olhar a temporada inteira do Flamengo, o Pedro nem titular absoluto foi. Verdade. O Flamengo já fez grandes jogos sem o Pedro. Então, o Felipe Luiz ele tem mais mecanismos para armar o Flamengo sem o Pedro do que provavelmente o Gustavo Costa sem o Sousa, que é esse cara que tem qualidade, que sai como líbero, sai como volante, que vive esse time do Racing, como a gente já falou aqui, é um capitão, é um grande líder. Mas então, assim, se você for olhar, o Flamengo tem mais repertório para substituir o Pedro ou o Racing tem mais repertório para substituir o Sousa? A resposta fica fácil, né? O Flamengo tem muito mais jogadores para substituir o Pedro. A gente não só mostrou as opções de jogadores, como opções táticas. Sim. Olha, há uma infinita forma da escolha do Felipe Luiz para substituir o Pedro. Inclusive, eu acho, isso é uma opinião minha, obviamente não é uma informação, eu acho que esse desespero da ausência do Pedro parte muito mais da torcida do que propriamente do Felipe Luiz. Eu também acho. Porque foi o que o Pedrosa falou, ele não teve o Pedro durante grande parte da temporada e quando teve o Pedro à disposição, em algumas vezes, ele optou por nem relacionar o Pedro. Gente, ou seja, ele tá pronto para isso, para esse cenário. Tem 3 jogos, 4 jogos talvez, se minha memória não falha, que o povo tava nesse telão implorando Pra colocar o para Pedro. colocar o Pedro. É isso. Né? No jogo do Corinthians ele foi titular? Não. Ai, não Eu lembro. acho que ele começa no jogo do Botafogo, talvez, ou um antes. Até ali, ele era uma opção pro Felipe Luiz. Não, contra o Internacional, quem joga é o Bruno Henrique, 2 vezes como Duas titular. vezes. Contra o Estudiantes, o Pedro joga como titular? Jogou como titular. Tanto é que eu reclamei dele. Começou ali, que ele foi soberbo. ele ia ser escolhido. Começou a dar de que ele letra. perde os gols, é Isso. verdade. É isso aí. Começou ali a ele ser escolhido, porque Exatamente. antes disso era, agora Não. é isso, agora é aquilo. Não tinha agora unanimidade. É assim. Não tinha. tinha. Inclusive, esse jogo contra o Internacional fora de casa, pela Libertadores, pra mim tem que ser o exemplo do Flamengo como atuar. Porque o melhor Flamengo jogo. chegou lá, na casa do adversário, ganhando por 1-0. Vocês vão se recordar que a torcida até vaiou aqui no Maracanã, que eu achei um absurdo na ocasião, mas enfim. Lá em Porto Alegre, o Flamengo mandou no jogo. E quando eu falo assim, mandou no jogo, foi a estratégia ideal adotada pelo técnico Felipe Luiz. Tudo bem,
O adversário pode ter ajudado, que eu nem acho que o Racing vai ajudar tanto como o Internacional. Mas eu acho que partiu muito mais da postura do Flamengo nesse jogo. Então, para mim, um exemplo de como o Flamengo tem que jogar foi como jogou contra o Internacional em Porto Alegre. O Pedrosa tá desde ontem falando aqui. O que o Flamengo não pode é sentar no resultado. Lógico. Ir lá para controlar 1-0. O Flamengo tem que fazer a postura que teve contra o Internacional. Ele foi para lá com o resultado e o que ele fez? Jogou o futebol dele. Mandou no jogo. É claro que tu não vai se arreganhar e vai... não é vai um franco... Mas nem o Flamengo nem tem essa característica. Eu acho também que a estratégia de eu preciso ir para pelo menos buscar alguma coisa. E não, 1-0 aqui, vamos segurar. Porque sofrer dentro do El Cilindro é sofrer mesmo, é complicado. A gente preparou uma arte sobre o desempenho do Flamengo fora de casa na Libertadores. Tá aí na tela, 23, 24 e 25. São essas 3 edições que a gente juntou para fazer essa arte, tá? São 14 jogos no total, 2 vitórias, 6... Ah, não é possível. É, sério isso. O que é isso, gente? O Flamengo só está decidindo esse jogo lá porque a campanha do Flamengo nas últimas Libertadores foram horríveis. Fernandinha, o Flamengo Libertadores, a skin, como você gosta de dizer, não é uma skin confiável. O único jogo confiável foi justamente esse que eu acabei de mencionar, fora de casa, contra o Internacional. 14 jogos, 2 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. São 10 gols pró, são 14 gols contra e um aproveitamento, gente, de 28%. Isso é um número bem baixo, Lucas Pedrosa, bem ruim. O ponto positivo é que de 14 jogos, 2 vitórias e 6 empates. São 8. O Flamengo precisa empatar hoje. É verdade. O Flamengo não precisa ganhar hoje. Se o Flamengo não tomar gol, pronto. Tá classificado, entendeu? É só o Flamengo não tomar gol. Ou empatar, pode até tomar gol. Agora, você falou de bola aérea. Bola aérea, o Flamengo tem que ficar de olho. Primeiro, é uma virtude do Racing. E segundo, bola aérea, o goleiro Rossi, ultimamente, a gente sabe que tem dado susto na torcida do Flamengo. Ryan que o diga. Pois é, exatamente. Assim, eu acho que o Rossi é um baita goleiro, ajuda demais no estilo de jogo. Saída de bola, naquele gol contra o Palmeiras, mencionei pênalti. Isso. É pênalti, ele pega. O Flamengo tá nessa situação por conta dele. Como diz o Ancelotti, eu gosto de goleiro que saiba agarrar, primeiramente, antes de jogar com os pés. Então, na saída de bola, ele precisa ficar ligado nisso, porque com certeza o Racing vai tentar explorar a bola aérea e a gente sabe que o Rossi ultimamente tem dado mole nesse quesito. Sai do gol! Tu grita assim em casa? Sai do gol! Sai, caralho! Sai do gol, meu filho! Bola na área do goleiro, pô! Isso aí a gente aprende na pelada. Você é o dono da pequena área, homem! Vambora! Cai! Maravilha, Martinez! Liga pro Ryan. Só ligar pro Ryan. Oh, meu Deus do céu. Ai, outro dia eu vi um meme que é assim, meu sonho era assistir um jogo com você. Eu assistindo ao jogo. Eu sou bem assim. Meu Deus! Ai, gente, que louco. Outro dia eu tava vendo um jogo do Botafogo, esse ano tá um pouquinho complicado pra mim. Aí veio meu marido fechando as janelas, porque eu tava um pouquinho alterada, entendeu? Ele, pros vizinhos não escutarem você. O pior é quando o vizinho sabe que você mora ali. Alô, bebê! O confronto entre Flamengo e Racing promete ser um dos grandes momentos da atual edição da Copa Libertadores da América. A partida de volta da semifinal acontece nesta quarta-feira, dia 29, às 21h30, horário de Brasília, no estádio Presidente Perón, o famoso El Cilindro, em Avellaneda, na Argentina. O duelo decide quem avançará à final continental e movimenta tanto os torcedores brasileiros quanto os argentinos. O Racing, que tenta reverter o placar de 1-0 sofrido no Maracanã, chega ao jogo com 4 desfalques confirmados e 4 jogadores pendurados. Enquanto o Flamengo desembarcou em Buenos Aires com reforços importantes à disposição do técnico Felipe Luiz, o treinador Gustavo Costas enfrenta dificuldades para montar sua equipe, já que não poderá contar com 4 atletas lesionados. Santiago Sosa, com fratura no maxilar. Franco Pardo, que se recupera de uma lesão muscular. Elan Forneris, com entorse no joelho esquerdo. E Elias Torres, que sofreu ruptura do ligamento cruzado do joelho direito, estão fora da partida. Todos permanecem sob cuidados do departamento médico do clube argentino e não tem previsão de retorno aos gramados. Além disso, Costas precisa lidar com o risco de perder jogadores importantes por suspensão,
já que Adriano Martínez, Gabriel Rojas, Martinera e o próprio Franco Pardo estão pendurados e, caso recebam cartão amarelo, não poderão atuar em uma eventual final da Libertadores. Mesmo com os problemas, o Racing aposta no apoio de sua apaixonada torcida. O estádio Presidente Perón promete estar completamente tomado pelos fanáticos inchas, que tradicionalmente fazem uma das festas mais vibrantes do futebol sul-americano. A equipe de Avellaneda busca inspiração na história e na força de sua casa para tentar surpreender o Flamengo, que chega à Argentina em vantagem após o triunfo por 1-0 no jogo de ida, no Maracanã. Enquanto o Racing tenta se reorganizar, o clima entre os torcedores do Flamengo é de empolgação e confiança. Mesmo longe do Rio de Janeiro, o apoio rubro-negro é expressivo. Na véspera do duelo decisivo, brasileiros e argentinos se reuniram em um bar de Buenos Aires, no bairro de Puerto Madero, em um evento organizado pela Embaixada Fla Buenos Aires. O ambiente foi de confraternização e muita festa. Cânticos, bandeiras e o hino do Flamengo tomaram conta do local, e até torcedores de outros clubes argentinos, como o Lanús, se juntaram à celebração. Um deles, inclusive, declarou apoio ao Flamengo, usando um boné rubro-negro e cantando junto com os brasileiros. Contudo, a viagem dos torcedores rubro-negros também foi marcada por um episódio triste. No início da semana, um ônibus que transportava flamenguistas para a Argentina tombou na Via Dutra, na altura de Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro. As autoridades informaram que o acidente ocorreu por causa da pista molhada, o que levou à derrapagem do veículo. No total, 46 pessoas ficaram feridas, 32 com ferimentos leves, 10 em estado moderado e 4 em condição grave. Felizmente não houve mortes, e a maioria das vítimas recebeu alta ainda nos dias seguintes. Dentro de campo, o Flamengo chega ao duelo com reforços importantes. O técnico Felipe Luiz, que assumiu o comando interinamente, conta com os retornos de Pulgar, Carrascal, Léo Ortiz e Alex Sandro. Os 4 jogadores voltam a ficar à disposição e devem reforçar o time titular em busca da classificação. O volante Eric Pulgar e o meia Jorge Carrascal estavam suspensos no Brasileirão e não enfrentaram o Fortaleza, mas retornam prontos para a semifinal da Libertadores. Léo Ortiz, que se recuperou de um estiramento no tornozelo direito, também foi liberado pelo departamento médico e deve reassumir a vaga na zaga ao lado de Léo Pereira. Já Alex Sandro, poupado no jogo anterior, deve começar como titular na lateral esquerda. A provável escalação rubro-negra deve ter Rossi no gol, Varela ou Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro na defesa. Pulgar, Jorginho e Saul, com Luiz Araújo ou Lino disputando posição no meio-campo. E o trio ofensivo formado por Plata, Arrascaeta e Carrascal. O Flamengo, portanto, deve manter sua característica ofensiva, mesmo jogando fora de casa, apostando na posse de bola e na criatividade de Arrascaeta e Carrascal para controlar o ritmo da partida. 2 desfalques, entretanto, continuam pesando para o time carioca. Pedro, que sofreu uma fratura no antebraço direito no jogo de ida contra o Racing, ainda se recupera e não viajou para Buenos Aires. Everton Cebolinha, com uma lesão no quadril, também segue fora e permanece no Rio de Janeiro em tratamento. Apesar disso, o elenco demonstra confiança. O volante Eric Pulgar, um dos líderes da equipe, deu entrevista na terça-feira e afirmou que o grupo está tranquilo e preparado para encarar o desafio. Segundo o chileno, o time está acostumado com a pressão de jogos decisivos e sabe o que precisa fazer para chegar à final. Ele reconheceu que será um confronto intenso, dentro e fora de campo, devido ao apoio incondicional da torcida argentina, mas garantiu que o Flamengo deixará tudo em campo em busca da classificação. O gol da vitória no primeiro jogo foi marcado por Jorge Carrascal aos 42 minutos do segundo tempo, resultado que dá ao Flamengo a vantagem do empate nesta partida de volta. Caso o placar agregado termine empatado, a decisão será nos pênaltis.
O Racing, portanto, precisa vencer por pelo menos um gol para levar o confronto à disputa de penalidades. O Flamengo, por sua vez, joga por um empate simples para garantir presença na grande final, que será disputada em Lima, no Peru, fora do campo. Outro assunto movimentou o noticiário flamenguista nos dias que antecederam o confronto. O meia Claudinho, ex-camisa 10 da seleção olímpica e atualmente jogador do Al-Sadd, do Catar, revelou que esteve muito perto de se transferir para o Flamengo em 2023. Em entrevista à TNT, ele contou que desejava jogar pelo clube carioca, mas que a transferência acabou sendo barrada pelo Zenit da Rússia, que na época não quis liberá-lo. Claudinho relatou que chegou a haver um acordo quase finalizado e que ele realmente queria vestir a camisa rubro-negra. O Zenit, no entanto, acabou oferecendo uma renovação contratual e desistiu da venda, o que frustrou o desejo do jogador. Na época, o Flamengo estava disposto a pagar 15 milhões de euros, além de bônus por metas que poderiam elevar o valor total da negociação para cerca de 17 milhões de euros. Mesmo com a vontade do jogador, o clube russo recuou e preferiu mantê-lo. Claudinho, hoje com 28 anos, atua no futebol do Catar, onde soma 4 gols e 3 assistências em 21 partidas pelo Al-Sadd. Embora viva boa fase, a escolha por atuar em um mercado menos competitivo fez com que ele perdesse espaço na seleção brasileira. Enquanto isso, o foco do Flamengo segue totalmente voltado para a Libertadores. O elenco treinou no CT do River Plate antes do confronto e realizou os últimos ajustes táticos. Felipe Luiz, conhecido por seu perfil estudioso e pela visão de jogo apurada, enfatizou a importância da concentração e da disciplina defensiva, especialmente diante da pressão esperada dos argentinos. O treinador também destacou a necessidade de aproveitar as oportunidades de contra-ataque, uma das principais armas do time quando joga fora de casa. A partida promete ser marcada por muita emoção, tanto dentro quanto fora do campo. A torcida do Racing deve transformar o El Cilindro em um caldeirão, empurrando a equipe desde os minutos iniciais. Do outro lado, a torcida do Flamengo também marcará presença em peso, mesmo com o número limitado de ingressos destinados aos visitantes. Muitos rubro-negros viajaram por conta própria, de avião, ônibus e até carro, para apoiar o time. Em Buenos Aires, a presença dos flamenguistas é notável. Ruas, praças e bares exibem bandeiras e camisas rubro-negras, criando uma atmosfera de festa antecipada. A Embaixada Fla Buenos Aires organizou diversos eventos para reunir os torcedores e fortalecer o clima de união antes do confronto decisivo. No aspecto esportivo, o Flamengo chega com moral elevada por ter vencido o primeiro jogo e por apresentar um elenco mais experiente em decisões continentais. A equipe busca sua 4ª final de Libertadores nos últimos 6 anos, consolidando o clube como uma das maiores potências do futebol sul-americano na era recente. Já o Racing tenta fazer história e voltar a uma final de Libertadores após mais de meio século. Com o apito inicial marcado para as 21h30, o duelo entre Flamengo e Racing promete parar o continente. A transmissão será feita pela TV Globo em canal aberto e também pelo YouTube do GTV. A expectativa é de um jogo disputado, com o Racing pressionando desde o início e o Flamengo tentando controlar o ritmo e explorar os espaços deixados pelo adversário. Independentemente do resultado, a noite em Avellaneda promete ser inesquecível. De um lado, um Racing motivado e empurrado por sua torcida. Do outro, um Flamengo confiante, experiente e determinado a garantir mais uma final de Libertadores para sua história gloriosa. O palco está pronto, as arquibancadas vão tremer, e o continente acompanhará atento mais um capítulo dessa rivalidade entre brasileiros e argentinos, que há décadas simboliza o melhor do futebol sul-americano.